Jornal de Blumenau, patrocínio. Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Fiedler, automação industrial. Inovador no pensar, sustentável no agir. E Dicave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina. Segunda-feira, 2 de dezembro, é destaque na edição de hoje no Jornal de Blumenau. Santa Catarina tem a segunda maior expectativa de vida do Brasil. Pelo menos 5 casos de violência doméstica são registrados neste final de semana aqui na cidade de Blumenau. Segundo o leilão dos bens da Cristal Blumenau vai ser realizado nesta quarta-feira. Vila Germânica entra na reta final de preparativos para se tornar a casa do Papai Noel. Esses e outros destaques agora no Jornal de Blumenau. Olá, boa noite. A instabilidade deve marcar o tempo nos próximos dias aqui em Blumenau e região. Na madrugada desta terça-feira, a previsão para chuva persistente, que pode ter momentos de intensidade mais forte, chegando até a ser acompanhada de trovoada. Durante o dia, esse volume diminui. Entre a tarde e a noite, o tempo pode até apresentar melhoras, mas alternando com momentos de chuva. Na quarta-feira, a previsão é que o tempo se mantenha instável, principalmente no início e no final do dia. Segundo os meteorologistas, o sol só deve reaparecer com mais intensidade a partir de quinta-feira. Até lá, a temperatura fica mais amena, com os termômetros chegando à máxima de 23 graus. A Polícia Civil investiga a morte de um homem de 44 anos no bairro Itopava Central, em Blumenau. Fabrício Moraes de Lima foi encontrado no banheiro da casa onde morava com uma lesão no pé e a porta trancada por dentro. A polícia aguarda a conclusão do laudo cadavérico que irá determinar a causa da morte. Trabalha com várias possibilidades, incluindo aí acidente doméstico ou até mesmo suicídio. Moradores relataram ter ouvido gritos de socorro durante a madrugada de sábado, mas ninguém verificou a situação. Ao perceberem a ausência do vizinho no início da tarde, foram até a residência e encontraram um homem caído e ensanguentado no banheiro. E o final de semana também foi marcado por casos de violência doméstica aqui na cidade. Pelo menos 5 ocorrências foram atendidas entre sexta-feira e domingo, como conta o repórter Belmiro Avancini. O caso mais grave aconteceu na madrugada de ontem, na Velha Central, em uma residência, por volta das 5h30. A Polícia Militar foi acionada para atender um caso de violência doméstica. Quando chegou ao local, encontrou um homem de 27 anos de idade com o ferimento na região do tórax. Ele informou aos policiais que o ferimento foi ocasionado pela sua mulher, de 21 anos, após um desentendimento. Mas ele falou para a Polícia Militar que não teria agredido a mulher. A companheira dele foi encontrada, ela estava com um inchaço na boca, além de um corte no dedo e também na mão. Ela relatou que o companheiro havia utilizado droga, ficou alterado, a agrediu fisicamente, inclusive com um objeto pontiagudo. A mulher também afirmou que, para se defender, pegou uma faca e foi para cima do seu companheiro, o que resultou, portanto, nesse ferimento, tanto nele quanto nela. Na madrugada de hoje, outro fato aconteceu no Badenfurt. Um homem de 28 anos de idade foi preso após a sua companheira de 35 acusá-lo de dar chutes e pontapés nela. Ontem pela manhã, um homem de 30 anos foi preso após descumprir medida protetiva da sua ex-companheira. Inclusive, quando a Polícia Militar chegou à residência, ele estava lá. Ele teria, segundo ela, ido até a casa para pedir que ela retirasse as queixas.
Sábado à noite, um homem de 35 anos foi preso no bairro Glória também por violência doméstica. A mulher dele, de 32 anos, foi encontrada pela polícia militar num ponto de ônibus. Ela teria saído da casa, já que o homem estava violento e estava indo procurar ajuda de vizinhos e também de parentes. E por fim, o primeiro caso, na sexta tarde, um caso de Lei Maria da Penha também foi registrado na região do Passo Manso. Portanto, de sexta até a madrugada de hoje, 5 casos de violência doméstica foram registrados aqui na cidade de Blumenau. O feirão Limpa Nome da Serasa fechou o mês de novembro com um aumento de 36% no volume de quitações, comparando ao mesmo período do ano passado. De 28 de outubro a 28 de novembro, 5,7 milhões de acordos foram fechados em todo o país, por 3 milhões de consumidores, levando a Serasa e a Febraban a estender os benefícios especiais do mutirão até o próximo dia 20 de dezembro. Em Santa Catarina, 183.227 consumidores negociaram suas dívidas durante esse período. Nesta quarta-feira acontece o leilão dos bens patrimoniais da Cristal Blumenau. A sessão vai começar às 2h da tarde. A plataforma está aberta para pré-lances e já conta com 16 interessados credenciados. O conjunto de ativos inclui 3 lotes do terreno onde a companhia funcionava. Os imóveis somam 7.000 metros quadrados e estão localizados no bairro Itopava Norte, com cerca de 70 metros de frente para a Rua 2 de Setembro. O preço ofertado é a partir de 50% menos do que o sugerido no primeiro leilão, girando em torno de 3,5 milhões de reais. Também será leiloado o ativo intangível da marca Cristal Blumenau, com registro vigente no Instituto Nacional de Prioridade Industrial até junho de 2025, e lance inicial de cerca de R$ 490 mil. Este será o segundo leilão promovido para arrematar os bens da empresa. O primeiro foi no dia 19 de novembro. Os valores obtidos serão destinados para o pagamento de créditos trabalhistas, bancários, do fisco e de fornecedores. A expectativa de vida do catarinense é a segunda maior do Brasil, com 76,9 anos. Santa Catarina só perde para o Distrito Federal, onde a expectativa de vida é de 78,7 anos. No Brasil, a expectativa de vida aumentou quase 1 ano em relação a 2022, chegando a 76,4 anos. Hoje nós vamos falar sobre uma notícia que tem circulado na rede social e na imprensa também, sobre a obrigatoriedade ou uma nova modalidade de CNH que vai passar a ser exigido a partir do dia 1º de janeiro de 2025, que é a categoria B para veículos automáticos. Bom, na verdade não há exigência nenhuma, não há lei em vigor, o que há é um PL, um projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados, que prevê sim a possibilidade de criação de uma subcategoria, né, na categoria B para veículos manuais e veículos automáticos. Mas isso é apenas uma proposta de lei que precisa seguir o seu rito, a sua marcha processual dentro do Congresso, para depois então se falar em lei. Ok? E também é importante que a partir de agora, né, se aproximando aí as férias de fim de ano, que todos, né, observem as normas de segurança, respeitar as regras de trânsito, verificar com antecedência as condições do seu veículo para antes de pegar a estrada não ter aborrecimento. Okay? Até o próximo episódio. Emerson Andrade, advogado especialista em trânsito, participa todas as segundas-feiras no Jornal de Blumenau com dicas para um trânsito mais seguro. Seguem os preparativos para transformar o Parque Vila Germânica na Casa do Papai Noel. Neste ano, a programação do Natal em Blumenau começa um pouco mais tarde, no próximo final de semana, e vai até o dia 19 de janeiro.
Até sexta-feira, trabalhadores e equipe da Vila estão deixando tudo pronto para que a partir de sábado o espaço, que é conhecido mundialmente por receber a Oktoberfest, seja palco de mais uma edição do Natal em Blumenau. O Boulevard Spatengarten, a área externa e o setor 1 do Parque Vila Germânica estão recebendo atrações e decoração temática. Na área interna do setor 1, os visitantes poderão aproveitar as oficinas de pintura de bolachas e artesanato, pontos de alimentação e brinquedos. Além disso, teremos a Casa do Papai Noel, onde o público poderá fazer uma visita guiada pelos espaços temáticos e, claro, conhecer o Bom Velhinho. Teremos ainda na área interna o espaço com água ultrafiltrada, a parada interna com os personagens e o palco cultural, com apresentações natalinas que irão encantar o público. O Boulevard ainda vai receber o famoso mercado de Natal, com artesanato, alimentação e um carrossel no centro. Na área externa, terá um portal com uma árvore de 18 metros, além de roda gigante, chapéu mexicano e outros brinquedos. Além disso, em frente ao setor 3, vai ter a Vila dos Duendes. Além disso tudo, estão confirmados desfiles temáticos nas ruas Albert Stein, dias 7, 11, 14 e 21 de dezembro, e Kurtiering, nos dias 4 e 18, sempre às 8h30 da noite. Olá, amigos ligados aqui no Jornal de Blumenau, tudo bem? Chegando com as informações do esporte, começando pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, que já tinha sido aberta na terça-feira da semana passada, né, com o Atlético perdendo em casa para o Juventude 3-2 e o Botafogo ganhando o Palmeiras pelo placar de 3-1. As duas equipes foram lá para a final da Libertadores, mas daqui a pouco eu falo sobre isso. Antes, deixa eu falar do complemento dessa 36ª rodada. Cuiabá 1, Bahia 2, Criciúma 2, Corinthians 4, Criciúma dando um passo gigante para rebaixamento, Vasco 2, Atlético de Goiás também 2, Grêmio 2, São Paulo 1, Flamengo 3, Inter de Porto Alegre 2, Vitória 2, Fortaleza 0, Bragantino 1, Cruzeiro 1 e Atlético do Paraná 1, Fluminense também 1. Menos mal para a equipe do Criciúma que o Fluminense não conseguiu vencer o Atlético e ficou 2 pontos na frente da equipe do Criciúma, né? A próxima rodada ela já começa amanhã. Amanhã tem Corinthians e Bahia, 8 horas da noite. Na quarta-feira, Vasco e Atlético Mineiro, Vitória da Bahia e Grêmio Porto-Alegrense, São Paulo e Juventude, Criciúma e Flamengo, 8 da noite, 9h30 da noite tem Inter e Botafogo, Cruzeiro e Palmeiras, Atlético de Goiás e Fortaleza, Fluminense e Cuiabá jogam na quinta-feira e Atlético do Paraná e Bragantino quinta-feira. Criciúma 38, Bragantino 38, Cuiabá 30 e Atlético de Goiás 27. O Juventude tem 42, o Atlético do Paraná tem 42 e o Fluminense tem 40. Todos eles correndo risco de rebaixamento. Lá em cima, Botafogo 73, Palmeiras 70, Flamengo 66, Internacional com 65 e o Fortaleza 65 pontos. São os 5 primeiros colocados da classificação geral do Campeonato Brasileiro. Uma rodada nesse meio de semana e no final de semana a última rodada para a gente saber quem vai ser o campeão. Aposte suas fichas por aí. Tá certo? O Botafogo ganhou 3-1 da decisão da Libertadores. Botafogo 3, Atlético 1 no sábado. Grande vitória. O Botafogo pela primeira vez conquistando o título da Taça Libertadores da América. Jorge, hoje pela manhã o governo do estado de Santa Catarina anunciou um investimento de 75 milhões de reais para o esporte de Santa Catarina. A partir de março do ano que vem vai ser lançado o edital e aí todos os clubes, né, todos que tenham interesse em fazer a captação desse dinheiro, têm que apresentar projetos na FESPORT para conseguir essa verba. Um passo importante para o nosso esporte catarinense. Outra informação, Jorge, o André Deitos foi confirmado como técnico da equipe do Blumenau Futsal para a temporada 2025 do futsal blumenauense. Tá certo? A gente volta amanhã trazendo mais informação aqui no Jornal de Blumenau. Um abraço! Dá-lhe Botafogo, né, Jorge? Porque o Vasco tá feio, hein, Jorge? Tchau, tchau. A seguir, vamos conversar com o presidente eleito da OAB de Blumenau, Pedro Cascais Neto. A gente volta já.
Fiedler Automação Industrial. Desde 1984, desenvolvendo soluções exclusivas e construindo parcerias sólidas com clientes e fornecedores que são referência no mercado. Uma empresa em constante expansão, sempre atenta às novas necessidades e comprometida com a sustentabilidade. Esse é o compromisso Fiedler que levamos para todos os cantos do Brasil e que nos faz crescer a cada entrega. Fiedler Automação Industrial. Inovador no pensar, sustentável no agir. Chegou a sua hora de trocar de carro. Nas lojas no Vale Auto Shopping em Blumenau, você compra o seu novo carro com as menores taxas de juros do ano e condições imperdíveis. São milhares de ofertas de carros seminovos com selo de qualidade das lojas no Shopping do Carro. Juros no chão, chave na mão. É claro que é nas lojas no Vale Auto Shopping, o seu shopping do carro em Blumenau. Aberto de domingo a domingo na BR-470, Trevo da Mafisa. Respeite a sinalização de trânsito. Crédito sujeito à aprovação. Seis chefes renomados. Pô, eu vou fazer um bolinho de risoto. Que da minha comida até melhor. Mais de 20 receitas. 6 estações gourmet. E um único jurado. Você. Festival Masterchef Brasil no Beto Carreiro. Para tudo! Black Friday do Cooperado Cooper Super. Ofertas com preços que você nunca viu. Ofertas válidas para 29 de novembro na Cooper Super. Azeite de oliva espanhol extra virgem lá espanhola, preço cooperado R$ 29,90. Aspirador de pó Agrato, Praxis, Robô, preto, preço cooperado 9 vezes de R$ 21,10. Papel higiênico Mille, 20 ou 30 metros com 12 unidades, preço cooperado R$ 9,99. Cerveja Beerland Pilsen 350 ml, preço cooperado R$ 1,99. Vinho chileno Metropolitano 750 ml, preço cooperado R$ 18,90. Beba com moderação. Compre também online pelo minhacooper.com.br. Posto Márcio, o melhor atendimento com o menor preço da cidade é no Posto Márcio. Faça seu cadastro na rede de postos Márcio e ganhe um desconto especial. Gasolina barata é no Posto Márcio. Posto Márcio, Rua São Paulo, 655, próximo ao centro. Rua Fritz Kegler, 575, Fortaleza. Rua dos Caçadores, 1691, na Velha, e na Rua Progresso, 3461. Posto Márcio, onde quem ganha é você. Center Pisos, pisos laminados e PVC, há mais de 15 anos no mercado. Venha nos fazer uma visita. Rua Almirante Tamandaré, 589, Vila Nova. Fone 3232-2552. Qualidade e ótimo atendimento é aqui na Center Pisos. Estamos de volta aqui no Jornal de Blumenau, agora com o nosso bloco de entrevista, hoje recebendo o presidente eleito da OAB de Blumenau, Pedro Cascais Neto. Obrigado pela visita do senhor. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Presidente, esse ano foram 3 chapas concorrentes à OAB de Blumenau. O que, na opinião do senhor, foi decisivo para a sua vitória nas eleições da subseção aqui da cidade? Eu entendo que, em primeiro lugar, e acho importante destacar isso, nós tivemos 3 chapas concorrendo, cada uma com 62 candidatos, logo 186 advogados da nossa cidade concorrendo num pleito propositivo, todos se dispondo a prestar um trabalho voluntário, se dispondo a se afastar dos seus escritórios, de suas famílias, pondo sua cara a tapa nesse debate pela condução de uma entidade tão importante como é a OAB. Eu acredito a nossa vitória a um time muito consistente, a um time de advogados que representam todas as áreas do direito, advogados com uma longa folha de serviços prestados à Ordem dos Advogados do Brasil, jovens advogados também, e além disso, e creio que o mais importante, é de que nós apresentamos à advocacia um projeto. Nós apresentamos propostas muito consistentes, substanciais, desde propostas que tirem a OAB do seu estado de letargia institucional, tragam a OAB a um protagonismo na sociedade. Isso implica a participação nos debates sociais, isso implica numa OAB presente,
e numa OAB que ouça a advocacia, em que os advogados tenham voz e vez dentro da nossa instituição. Isso implica, inclusive, a criação da Assembleia da Advocacia, como um órgão permanente que se reunirá de maneira periódica, e os advogados poderão, em tribuna livre, exercer o seu direito de fala, exercer a sua plena liberdade de expressão, de defesa dos temas que entendem necessários à nossa categoria. E naquele ambiente assemblear, tomarmos a decisão da classe. E será a decisão da advocacia a decisão da OAB e não mais o contrário. Além disso, nós desenvolveremos um programa muito forte para a qualificação profissional, chamado de Projeto Qualifica, em que nós temos a pretensão, que não é utópica, ela é muito possível e muito real, porque temos um time disposto a isso, temos mais de 20 professores que compõem o nosso conselho, e que nós pretendemos tornar a advocacia de Blumenau e Pomerode a mais bem qualificada do Brasil. Isto num programa de capacitação profissional contínuo, organizado, metodologicamente estruturado, trazendo um enfoque muito sério no ensino útil. O que é o ensino útil? É aquele ensino em que nós desenvolvemos as soft skills que não são abordadas na universidade, como, por exemplo, inteligência artificial aplicada ao direito, precificação de honorários, marketing jurídico, gestão de escritórios, condução de audiências, tudo isso sem afastar o ensino jurídico tradicional, mas trazendo luzes às novas áreas que são essenciais à nossa carreira. O que representa para o senhor, né, comandar a OAB a partir de janeiro? Representa, antes de mais nada, um grande orgulho. Representa uma honra muito grande, em que eu entendo que, ao receber este encargo da advocacia de Blumenau e Pomerode, devo acentuar as minhas responsabilidades e entender que, a partir do dia 1º de janeiro, eu, o nosso grupo, a nossa diretoria, o nosso conselho, junto com toda a advocacia, traremos a Blumenau uma nova forma de ver a nossa entidade, uma nova forma de exercer o protagonismo que a OAB outrora já teve e que deve voltar a ter. Quais são os principais desafios, né, dessa nova diretoria da OAB? Temos vários desafios. Dentre eles, como eu disse anteriormente, trazer a classe para dentro da nossa casa. Trazer a classe para dentro da OAB num debate franco, aberto e democrático. E um debate que ultrapasse, transborde tão somente as questões ligadas à advocacia propriamente dito. Nós temos uma importância muito grande para a nossa classe, nós somos o órgão que representa a advocacia, mas também a Ordem dos Advogados do Brasil tem uma função constitucional. A Ordem dos Advogados do Brasil pode muito. Pode ingressar com ações diretas de inconstitucionalidade, ações civis públicas, ações de descumprimento de preceito fundamental. A Ordem dos Advogados do Brasil opina em projetos de lei, indica magistrados para os tribunais, pelo 5º Constitucional, mas, apesar da OAB poder muito, uma coisa ela não pode, que é ficar em silêncio. A OAB não tem o direito à omissão. A Constituição Federal delega à Ordem dos Advogados do Brasil a função de defesa do Estado Democrático de Direito, da cidadania, dos direitos humanos, dos direitos e garantias fundamentais e individuais, das liberdades. E isso faz com que nós tenhamos uma responsabilidade imensa com a sociedade, uma responsabilidade de uma OAB participativa, de uma OAB que esteja lado a lado com o cidadão, com as demais entidades da sociedade civil organizada. Já houve críticas, né, para a OAB, não só aqui no estado, mas no Brasil inteiro, né, de uma falta maior de participação. O senhor falou que não pode ficar em silêncio. A crítica foi pelo silêncio, a crítica foi pela omissão em assuntos importantes, em assuntos delicados, em que a OAB simplesmente se esquivou de participar desses debates, né? Olhando daqui para trás, o senhor também concorda com essas críticas? Concordo.
Concordo plenamente. Eu entendo e eu não critico a abordagem respeitosa que a OAB deve ter com as outras instituições, a harmonia que a Ordem dos Advogados do Brasil precisa ter com órgãos que compõem o sistema de justiça, magistratura, Ministério Público, a relação da Ordem dos Advogados com os outros poderes, com o Legislativo, com o Executivo. Entretanto, a OAB não pode ser omissa, ela não pode ser silente. Agora, qual deve ser a opinião da OAB? A opinião da OAB deve ser a opinião da advocacia. A Ordem dos Advogados do Brasil representa a vontade da advocacia. Desta forma é que nós faremos, através das assembleias da advocacia, como eu mencionava há pouco, os advogados podendo diretamente manifestar seu ponto de vista. E de maneira assemblear nós colhermos qual é a opinião da advocacia. E esta então será a opinião da OAB. Então não será a opinião do presidente ou de uma diretoria sobre um assunto polêmico da sociedade. Será a opinião da advocacia. Como, por exemplo, e eu posso citar inúmeros assuntos, mas os que estão mais na mídia, inquérito das fake news, questões que envolvem a democracia, questões que envolvem ativismo judicial. E eu volto para a nossa cidade, questões aqui também. Exato. Como, por exemplo, há um debate corrente na nossa cidade sobre a questão da falta d'água. Por que a OAB não se manifesta? Isso não é de interesse da nossa sociedade? O que eu quero dizer com isso, e utilizei como um exemplo tão somente, é de que a OAB precisa estar presente nos assuntos do cotidiano da nossa sociedade, sejam os locais, como sejam os em nível estadual e federal. Ah, mas, Pedro, a OAB de Blumenau vai palpitar sobre um assunto federal? Isso não é competência do Conselho Federal da OAB? Sem dúvida, a competência para tomar uma ação em nível federal é do Conselho Federal. Entretanto, a advocacia de Blumenau e Pomerode pode e deve ter a sua opinião. E esta opinião não é uma opinião para ficar guardada na garganta. A advocacia de Blumenau e Pomerode será consultada e terá a oportunidade de debater todo o assunto que a advocacia de Blumenau e Pomerode entender importante. E estes assuntos serão levados adiante, seja nos colégios de presidentes estaduais, seja através de provocar o Conselho Federal, mas a nossa advocacia precisa sim ser atuante e ter opinião. Nós entendemos que o sistema muda de baixo para cima, não de cima para baixo. As subseções em movimento, as subseções demonstrando aquilo que é a verdadeira vontade da advocacia, é que pode mudar o sistema. Inclusive quanto à eleição do presidente nacional da OAB, que é por eleição indireta, e nós entendemos, o nosso grupo, eu pessoalmente entendo, que deve ser através de voto direto. Mas são consultas que nós faremos à nossa classe diretamente e através das assembleias nós tomaremos a opinião da advocacia e levaremos isso aos órgãos deliberativos superiores. Nos assuntos comunitários, né, que atingem diretamente a sociedade, a opinião da OAB é muito importante porque a sociedade se vê aí com uma proteção que hoje ela não tem, né? Com toda certeza. A OAB tem, dentre as suas missões, ser a porta-voz da sociedade civil. Mas como pode a OAB ser a porta-voz da sociedade civil sem interagir com a sociedade civil? Sem se manifestar, né? Sem se manifestar. Então a nossa entidade precisa estar ao lado tanto das entidades empresariais, quanto das entidades associativas de todas as características, como os sindicatos laborais, como as entidades que representam categorias. Enfim, a OAB ela deve interagir com toda a sociedade. E nessa construção produtiva, trazer soluções à nossa comunidade. Não só críticas, mas soluções. E estar ao lado para ajudar nestas soluções. Pedro Cascais Neto, obrigado pela sua participação aqui. Uma boa gestão no comando da OAB de Blumenau. Muito obrigado. Obrigado a todos os que puderam aqui nos ouvir por estes minutos.
E uma gratidão muito especial a todos os colegas advogados e advogadas que nos honraram com seu voto. E quero lembrar a todos que a partir de 1º de janeiro, a OAB de todos os advogados, e nós queremos que todos estejamos juntos nesta construção de uma nova Ordem dos Advogados do Brasil. E aqui nós vamos fechando a edição de hoje do Jornal de Blumenau, esse noticiário reprisa às 11 da noite. Uma ótima noite para você. A gente se vê amanhã. Até lá. Jornal de Blumenau, patrocínio Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Fiedler, automação industrial, inovador no pensar, sustentável no agir. E Dicave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina.